Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar falando sobre o princípio multiplicativo da igualdade. Vamos lá? Como o nome mesmo já sugere, princípio multiplicativo da igualdade tem a ver com igualdade e multiplicação. Lembra do princípio aditivo da igualdade? Nós vamos utilizar a mesma ideia, só que ao invés de só somarmos, nós também vamos multiplicar. E eu já falei para vocês que a multiplicação é uma soma, né? Então, nós vamos estar multiplicando e somando ao mesmo tempo, só que na igualdade. Lembra que no princípio aditivo, o que nós fazíamos no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade, nós iríamos fazer também no segundo membro, depois da igualdade, nós vamos fazer a mesma coisa na multiplicação. Se nós utilizarmos um produto no primeiro membro, ou seja, uma multiplicação por um número no primeiro membro, antes da igualdade, nós também vamos fazer a mesma multiplicação após a igualdade, ou seja, no segundo membro. Vamos lá? Utilizando ainda a ideia de balança, porque a balança ela representa muito bem a igualdade. Então, nós ainda utilizando essa ideia de balança, vamos observar essa balança que está no vídeo. Percebam que o prato do lado esquerdo e o prato do lado direito estão nivelados, ou seja, estão iguais, são iguais. O peso que está de um lado é exatamente igual ao que está do outro. E aí nós temos uma representação matemática para esses pesos, ou seja, 2 bloquinhos verde mais 3 bloquinhos laranja é exatamente igual a 1 bloquinho verde mais 4 bloquinhos laranja. Se nós somarmos esses valores, nós entendemos que o lado esquerdo é igual a 5 e o lado direito igual a 5, ou seja, ambos são iguais, estão nivelados. Se dobrarmos a quantidade de cubos em cada lado, o que nós vamos ter? Dobro é uma multiplicação por 2, dobro é 2 vezes. Então, o que nós vamos fazer? Sabe essa continha que nós organizamos de 2 mais 3, nós vamos dobrar, ou seja, nós vamos multiplicar por 2. E nós colocamos entre parênteses. Por quê? Porque é a soma de 2 mais 3 que nós vamos dobrar. Não é apenas o número 2, não é apenas o número 3, mas a soma desses dois elementos que vai ser dobrado. Então, 2 vezes 2 mais 3 entre parênteses. E se nós fizermos isso do lado direito, vamos fazer do lado esquerdo. E se fizermos do lado esquerdo, vamos fazer do lado direito. Por isso, se começamos multiplicando, dobrando, né? Multiplicando por 2, após a igualdade, teremos que fazer a mesma coisa. Princípio aditivo da igualdade já nos dizia isso, e o princípio multiplicativo continua na mesma ideia. Mudou apenas que você vai estar multiplicando. Então, vamos dobrar o segundo lado, o segundo membro, ao lado que está após a igualdade, 2 vezes a soma de 1 mais 4. E se você quiser tirar a prova real, é só fazer essa continha. 2 mais 3 é 5. 5 vezes 2, 10. 1 mais 4 é 5 no segundo lado. 2 vezes 5, 10. Ou seja, ainda está nivelado. Ainda existe uma igualdade aí. Então, o princípio multiplicativo da igualdade, ele nos diz o quê? Multiplicando ou dividindo por um mesmo número, diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque se for zero, nós vamos anular, ou seja, todo número multiplicado por zero é zero. Então, multiplicando ou dividindo por um mesmo número, diferente de zero, os dois membros de uma igualdade, obtém-se uma nova sentença, que ainda vai ser uma igualdade, porque aquilo que eu disse para vocês, tem que respeitar a regrinha de que o que se faz do lado esquerdo tem que ser repetido do lado direito. Se multiplicou em um lado, também multiplica pelo mesmo fator, pelo mesmo elemento do outro lado da igualdade. Para obter duas equações equivalentes, partiremos do mesmo princípio da igualdade, aquilo que eu estava falando para vocês. Por exemplo, observe essas igualdades a seguir. 3x mais 2 é igual a x mais 10. Essa é a equação número 1. Para que seja verdadeira essa igualdade, o x nos dois lados terá que assumir o mesmo valor. Que valor é esse, professora?
x igual a 4. Ou seja, onde tinha x ali no 3x mais 2 igual a x mais 10, eu vou substituir por 4. Olha a substituição. 3 vezes, que antes era x, agora é 3 vezes 4, mais 2, igual, antes não era x mais 10, agora é 4 mais 10. E aí, continuamos na outra linha resolvendo. 3 vezes 4, 12, né? Mais 2, igual a 4 mais 10. Na outra linha, gente, isso aí é expressão numérica, tá? Damos prioridade sempre à multiplicação e divisão e depois soma e subtração, beleza? Então, 12 mais 2, 14 e 4 mais 10, 14. Pronto, olha aí, houve uma igualdade em ambos os lados. Ali embaixo, 2x igual a 8. Vamos substituir o x por 4. 2 vezes 4. Professora, mas não era 2x, é porque entre um número e uma letra, quando não há nenhuma operação, é porque existe uma multiplicação entre eles. Por isso fica 2 vezes 4, tá, gente? 2 vezes 4 é quanto? Ah, professora, eu não me recordo. Então, monta a tabelinha aí, a tabuada do 2 e descobre lá. 2 vezes 4 é 8. E antes da igualdade era 2 vezes 4, que é 8. Após a igualdade 8, ainda há uma igualdade aí, uma equivalência. Portanto, isso é verdade. Olha aí outro exemplo. Qual é o peso de cada saco amarelo? Represente o peso de cada saco amarelo por x. E aí nós teremos, né? Observem a balança. De um lado, nós vamos ter 4 saquinhos amarelos e 500 gramas no peso. Do outro lado, nós vamos ter 2 saquinhos amarelos e 1.250 gramas, o pezinho. Como é que a gente vai representar? Como ele mesmo sugeriu, vamos representar o peso amarelo, o saquinho, né, amarelo, por x. Então, antes da igualdade, nós temos 4 pezinhos amarelos, ou seja, 4x, mais as 500 gramas. Igual, porque a balança está nivelada, a 2 pezinhos amarelos, ou seja, x mais x, 2x, mais 1.250 gramas. E aí nós temos a nossa equação, montamos nossa equação, ok? E aí também podemos resolver essa equação, é muito simples, ok? O que nós vamos fazer? O que nós fizermos de um lado da igualdade, nós vamos fazer do outro. Então, nós podemos passar esse 2x que está lá após a igualdade, ele vem para frente da igualdade e subtrai o 4x. Mas também podemos fazer assim. Lembra que nós tínhamos x mais x, vou voltar aqui para você ver, x mais x mais x mais x, e aí do outro lado x mais x. Percebam que há uma repetição aí, certo? Se há uma repetição em ambos os lados, nós podemos formar casal e cancelá-los. Então, 2x do lado esquerdo da igualdade, nós vamos cancelar com os 2x que estão do lado direito da igualdade. E aí, quando nós cancelarmos, nós vamos ficar apenas com 2x do lado esquerdo da igualdade. E continua com as 500 gramas, ou seja, 2x mais 500 igual a 1.250. 1.250 nada mais é do que 750 mais 500 gramas. E 500 gramas do lado direito nós vamos ter exatamente igual do lado esquerdo da igualdade. Formou casal porque eles são iguais, nós cancelamos. E aí nós vamos ter 2x igual a 750 gramas. Ou seja, 2 vezes alguma coisa dá 750 gramas. Que coisa é essa? Podemos dividir 750 gramas por 2 e aí nós achamos esse resultado que é 375, ou seja, cada pezinho amarelo tem exatamente 375 gramas. Simples assim, é muita observação e fazer a continha devagarzinho, tá, gente? Então, agora nós podemos ir para o exercício. Primeira questão. Leia no quadro informações sobre o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo nada mais é do que, multiplicando os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, obtemos uma nova igualdade. Se 3 é igual a 3, então nós queremos multiplicar por 2, dobrar, então vai ser 3 vezes 2 igual a 3 vezes 2. E aí nós ainda vamos ter uma igualdade.
Utilizando esse princípio, responda os itens. Letra A. Na igualdade 4x igual a 32, multiplicando por 1/4 o primeiro membro, como deverá ser escrito o segundo membro para que a igualdade continue verdadeira? Lembra que o que a gente faz no primeiro membro, nós fazemos no segundo membro, ou seja, antes da igualdade, tem que ser repetido também depois da igualdade. Letra B. Qual deverá ser o valor de x na igualdade 3x igual a 2? Então, vamos resolver. Se você quiser pausar o vídeo para estar fazendo no seu tempo a resolução, fique à vontade, depois você volta. Então, vamos à resolução. Na igualdade 4x igual a 32, nós vamos multiplicar por 1/4 o primeiro membro. Como deverá ser escrito o segundo membro para que a igualdade continue verdadeira? Olha só. Lembra que eu disse que o que faz em um dos membros tem que fazer no outro também? Então, se você multiplicou por 1/4 no primeiro membro, o segundo membro também tem que ser multiplicado por 1/4, como vocês podem estar vendo aí no vídeo que está em verdinho. 1/4 vezes 4x igual a 32 vezes 1/4, ou seja, ainda vai ter uma igualdade aí. Letra B. Qual deverá ser o valor na igualdade 3x igual a 12? Olha só, eu sei que entre esse número 3 e o x tem uma multiplicação, ou seja, um número que eu multipliquei por 3 e deu 12. Que número é esse que eu multiplico por 3 e dá 12? Vou na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Opa, descobri que 3 vezes 4 é 12. Então, já sei que número foi esse. Professora, eu multipliquei 3 vezes 4 e deu 12. Então, olha aí no vídeo de vocês como que tá. 3x igual... Lembra que 12 era 3 vezes 4? Então, eu substituí. Peguei o 12 e coloquei 3 vezes 4. E aí, lembra que o que está igual em ambos os membros forma casal, e aí nós eliminamos. Então, o 3 diante do x e o 3 diante do 4. Forma o casal? Pronto. Eliminamos. E aí sobrou x igual a 4. Portanto, o valor de x nessa igualdade é 4. Simples, né, gente? Segunda questão. Hélio e Célia estão participando de uma gincana de doação de alimentos. Juntos, conseguiram arrecadar 100 quilos de feijão para a doação. No final, Hélio arrecadou o triplo do feijão que Célia, quanto cada um arrecadou. Olha só o que ele quer saber. No final, o Hélio ele arrecadou o triplo de feijão que a Célia tinha. Ou seja, 3 vezes o tanto que a Célia tinha. Então, quanto cada um arrecadou na verdade? Vamos descobrir isso. Resolução da segunda questão. Lembra que eles dois juntos, ou seja, somando a quantidade que o Hélio tinha mais a quantidade que a Célia tinha, deu 100 quilos de feijão. Então, 100 vai ser igual a essa operaçãozinha que nós vamos montar apenas por esse enunciado. Ele disse que o Hélio tinha 3 vezes mais feijão que a Célia. A Célia tinha um valor, o Hélio tinha outro. Só que o Hélio era 3 vezes esse valor da Célia. Vamos chamar esse valor que a Célia tinha de x. Então, se o Hélio tinha 3 vezes, é 3 vezes x, mais a quantidade que a Célia tinha, que era x. Somando isso, dá os 100 quilos. Então, matematicamente, eu organizei para você aí, 100 igual a 3x mais x. Se eu tenho 3x mais 1x, eu tenho 4x. Então, 100 é exatamente igual a 4x. Pronto, minha equação está aí. Como é que eu resolvo isso, professora? Vamos entender que o 100 ele pode ser fatorado, ou seja, é um número que multiplicado por 4 dá 100. Então, o que você faz? Divide 100. 100 dividido para 4, 25. Ou seja, 4 vezes 25 dá 100. Então, eu vou reescrever o 100 da forma 4 vezes 25. Lá do outro lado, não era 4 vezes x? Olha aí, esse 4 diante do 25 e o 4 diante do x, percebam que ambos têm multiplicação, né? Então, por isso eles são iguais. Formam um casal. Eliminamos esses dois 4s e aí ficamos 25 igual a x. Ou seja, o que significa esse x? X é a quantidade
de feijão que a Célia tinha. Então, a Célia tinha 25 quilos de feijão. E o Hélio, se era 3 vezes, então 3 vezes 25, 75. Simples, né, gente? Princípio multiplicativo, não esqueçam. O que você faz antes da igualdade, você tem que repetir após a igualdade. Então, se você multiplicou por um número antes da igualdade, você repete essa multiplicação após a igualdade. Bom, gente, nós estamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueça de estar acessando nossa plataforma Eduque para estar acompanhando nossos vídeos, sempre descobrindo um novo conteúdo aí para estudar. E é isso. Até a próxima aula.